Boa noite a todos os irmãos presentes. Boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Graças a Deus pelo tempo que temos de nos reunir, comunhão, culto de oração. Lembrando aqueles que estão nos acompanhando pela internet que podem colocar seus pedidos de oração no grupo da igreja ou até no Facebook, para que, terminando a mensagem, nós possamos nos reunir aqui, irmãos em casa, e orarmos especificamente por esses pedidos, além dos outros pedidos que nós já conhecemos. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, a chuva, agora causando um pouco mais de transtorno, mas do benefício, faz parte, né? Deus sabe como atua e graças a Deus por tudo isso que tem acontecido. Gostaria de falar sobre o assunto que envolve o nosso tema esse mês de maio. As crianças podem descer para o culto. Falar sobre o tema que envolve a família. Então, estaremos falando sobre aquilo que vai ser pregado nesses próximos domingos. Os irmãos podem deixar a sua Bíblia aberta lá para Efésios 5, 22 a 28. Efésios 5, 22 a 28. Mas antes disso, vamos a Deus numa palavra de oração. Oremos. Pai amado, obrigado por esse dia, pela vida, pelo teu cuidado até aqui, pela boa e também internet. Para os nossos corações, ó Deus, sabedoria e entendimento, para que possamos melhor de ser. Filha, ando glorificando teu santo nome, ó Deus, até o dia glorioso de nos apresentar a tua presença. Possa continuar firme e fiel, guiada na tua palavra. Dado ele que eu oro. Então, Efésios 5, 22 a 28. Efésios 5, 22 a 28 diz assim a palavra do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Um lar feliz. O casamento, irmão, é um produto de um relacionamento de duas pessoas. Foi instituído pelo Deus Todo-Poderoso. É diferente de qualquer coisa material que nós pensarmos. É diferente de carros, é diferente de uma empresa, é diferente de máquinas, diferente de aparelhos eletrodomésticos, relógios, seja o que for. Por quê? Porque é o homem que faz essas coisas. Agora, o casamento ele tem origem em Deus. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher e serão os dois uma carne. 2:24 de Gênesis, e o versículo 31 do nosso texto fala sobre isso. Então, Deus instituiu. Agora, a pergunta é, há possibilidade de uma família ser feliz? De haver harmonia na família? Há possibilidade? Ou isso é utópico? É fora da realidade? Então, como uma instituição que Deus fez, se nós basearmos a família na palavra do Senhor, na presença do Senhor, essa família pode ser feliz e deve ser feliz. Eu estou falando no sentido de nós crentes salvos em Cristo Jesus, aonde o marido, a esposa são salvos e os filhos estão abaixo desse relacionamento. Então, Deus deu a família como um benefício para que o homem e a mulher pudessem se relacionar nesse mundo e pudessem servir a Deus em família. Então é para isso que Deus constituiu a família. E nós sabemos que a base de uma igreja é a família. É constituída pelo pai, mãe e filhos que apoiam a igreja local. Por quê? Porque Deus estabeleceu para que fosse assim. Então o salvo em Cristo Jesus, ele precisa congregar, adorar a Deus, quanto mais então em família. Todos devem chegar e adorar ao Deus
Todo-Poderoso. E muitas vezes, irmãos, a família, além da esposa, marido, filhos, ela tem os agregados. Tem a sogra, tem o sogro, tem o pai, tem a mãe, em razão das dificuldades que eles têm de manter. E eles fazem parte dessa família. Ah, mas Deus não disse que deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se a uma mulher, e serão os dois uma só carne? O que aconteceu com Ló quando acompanhou Abraão? Foi um tropeço. Mas no caso da família, nós temos que ter cuidado dessas pessoas, que é a responsabilidade também de um salvo em Cristo Jesus, zelar pelos seus pais ou sogros, seja quem for fazendo parte dessa família. Então a família, quando nós pensamos à luz da palavra de Deus, ela pode e deve ser uma família feliz. E é o que Paulo vai nos mostrar aqui em Efésios, nós já vamos tratar sobre isso. Então, irmãos, o casamento é produzido por Deus, ele instituiu. Mas a felicidade não depende só de Deus, depende de nós. Porque se eu não quiser ser feliz no meu relacionamento com a minha mulher, com meus filhos, Deus não vai fazer algo de forma que mude esse comportamento simplesmente porque Ele quer mudar. Eu preciso buscar a Deus de forma com a sua palavra para que possa ter esse lar feliz. É claro que Deus se agrada quando nós buscamos a sua presença e Ele vai participar conosco desse lar feliz. Então os laços do matrimônio são importantes, por isso que é homem e mulher. Isso é família. Fora disso não é família, não é bíblico. Não tem a presença de Deus. Por mais que queiram pregar fora, muitas igrejas apoiam esses movimentos que a família é a união de pessoas que se dão bem. Não. A família é um homem e uma mulher abençoados pelo Deus. Por isso que quando nós casamos, diante do altar, o pastor faz uma oração abençoando o casal. E há um compromisso para que família permaneça até que o Senhor venha buscar um dos dois ou os dois simultaneamente ou o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque é assim que Deus deseja que a família atue. Então, há papéis e nós vamos ver o papel de cada um desses membros da família para que essa família possa ser uma família abençoada por Deus, conforme nós vamos ver aqui em Efésios 5, 22 a 28. Marido e esposas são responsáveis pela harmonia. Não pode jogar a responsabilidade para um em detrimento ao outro. Os dois são responsáveis. Ah, mas não vai ter problema? Vai. Muitos. Eu é que diga isso no meu relacionamento de 42 anos. Mas todos esses problemas, à luz da palavra de Deus, eles precisam ser tratados, resolvidos para a glória do nosso Deus. Então a palavra de Deus nos mostra que o relacionamento familiar, marido e mulher, crentes, ele tem alguns requisitos para um lar feliz. Primeiro, marido deve amar sua esposa, versículo 25. Portanto, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, se eu gosto de mim, eu tenho uma mulher, eu tenho que amar ela assim como eu gosto de mim. É o que a palavra de Deus está dizendo, porque fora disso é fora da palavra de Deus. Então, o marido, ele tem essa responsabilidade. E veja que o versículo 22 começa falando das mulheres. Mas por que eu estou começando pelos maridos, pelo homem? Porque o homem é o cabeça. Porque o homem é o responsável pela condução da família de forma com que possa servir ao Deus Todo-Poderoso. Então, o homem, ele precisa ser um exemplo de vida consagrada a Deus para que a base da família possa existir, possa crescer. Ele não pode transferir a responsabilidade para a mulher. Ele precisa amar a sua esposa, como diz Paulo, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, sendo o Salvador. Então, o marido, ele precisa zelar pela sua esposa, como? Amando ela dia e noite, sem restrições. Porque eu gosto de mim em todos os momentos da minha vida. E assim eu devo amar a minha esposa. Mateus 20, 28. Bem como o filho não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Casou, homem? Então, ama a tua mulher. Sustenta a tua mulher, física, espiritual e materialmente. É a responsabilidade. E isso é demonstrar amor por ela.
Por quê? Porque é um compromisso assumido diante de Deus. Assim como Cristo se entregou por nós para nos salvar, o marido precisa se entregar amando a sua esposa. Então, o marido, ele precisa demonstrar um amor genuíno, o amor sacrificial, o amor que vem de Deus. Por isso que a família só pode ser feliz quando nós temos o mesmo amor que Jesus Cristo teve por nós. Que aí eu vou amar a minha esposa sem restrições, de forma, não que ela mereça, mas por quê? Porque Deus me amou primeiro e se entregou por mim. E eu assumi um compromisso diante dele de zelar por uma família, e eu preciso amar minha esposa sem restrições. Então essa história que acabou o amor numa família cristã, aqueles que vivem nesse amor, eles precisam entender o que está acontecendo. Esfriou o amor com Deus primeiro, para depois esfriar o amor no relacionamento familiar. O marido, então, precisa mostrar compaixão, altruísmo, autossacrifício e perdão. A forma de perdoar é mostrar amor. E isso precisa partir do homem. Não haverá nada que não possa separar desse amor de Deus. Como falei, vai ter brigas, vai ter discussões, vai. Mas à luz da palavra de Deus, o amor vai ser maior do que tudo isso e ele vai cobrir todos esses problemas, todas essas dificuldades. Mas precisa partir de quem? Do marido, que é o cabeça dessa família, para que a harmonia prevaleça. Marido, então, é responsável em amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um lar feliz. Marido deve ser o cabeça. E aí ele fala ali, depois do versículos 24, 25 até o final do capítulo, sobre esse detalhe. Paulo mostra que o marido é o cabeça. 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem. E o homem é o cabeça de toda a mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Então veja, Cristo é o cabeça do homem, o homem da mulher e Deus de Cristo. Há uma ordem, irmãos. Há uma disposição de autoridade. O homem, então Deus, o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher, relacionamento. Então, não está se referindo que um é o superior ao outro, não. É uma responsabilidade dada pela palavra de Deus nesse relacionamento familiar que deve existir. Não há condições de trocar o papel dessas responsabilidades. O homem é responsável por ter o cuidado da sua família. Então, o homem, ele precisa transmitir de forma que todos entendam, não porque ele está impondo, mas porque ele está mostrando que é a palavra de Deus, não que ele é superior no lar, não, porque Deus atribuiu a ele essa responsabilidade nesse relacionamento sobre a mulher, sobre os filhos. Então, inclui toda a parte, seja emocional, seja psicológica, seja moral, seja material. O homem, ele precisa ser o provedor dessa situação. Ele não pode deixar na mão da mulher, se omitir, porque Deus deu a ele essa responsabilidade. Trabalhar para sustentar, mostrar o quê? O amor que ele tem pela família. Ah, mas a mulher precisa trabalhar. Amém, se precisar e pode trabalhar, vai trabalhar para ajudar. Mas ele não pode se omitir, ficar e deixar a mulher sair para trabalhar. É responsabilidade dele. É o que a palavra de Deus nos mostra. Lembram quando eu falei sobre uma igreja com propósitos? Num dos pontos que eu abordei sobre o propósito em relação a Deus, que é da família dar glória a Deus. E ali, irmãos, é um desafio para a nossa igreja local. A família unida, com suas responsabilidades, dando glória a Deus. Tudo que nós nos preocuparmos no relacionamento familiar, pensando na glória de Deus, nós vamos cumprir com nossas responsabilidades, nossos compromissos, seja o homem, seja a mulher, seja os filhos, seja quem for compõe a família, visando a glória. Então Deus deu a mulher como uma ajudadora. Por isso que o homem precisa amá-la, porque Deus completa o homem através da mulher. Isso eu falei também naquela outra mensagem. Então a família, irmãos, ela tem as diferenças
mas à luz da palavra de Deus, com as responsabilidades, cada um tem o seu valor. Cada um deve ter o seu valor para esse relacionamento familiar. Os papéis bem definidos pela palavra do Senhor. Não é definido por um ou por outro, não. A palavra de Deus nos diz que é assim que nós, como salvos em Cristo Jesus, vamos viver conforme a palavra do Senhor, para que Deus possa abençoar essa família. Porque do contrário, se um puxar para o lado e outro para o outro lado, Deus não vai abençoar a família. Em contrapartida, não vai abençoar a igreja local. Então, a importância que nós temos, o homem, ele não tem a superioridade dada por Deus sobre a família. Não, ele tem a responsabilidade de zelar como cabeça para suprir as necessidades dessa, para que essa família possa ser abençoada. Então, assim como o Senhor fala lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Quem está falando? Jesus Cristo, dizendo que Deus e Jesus Cristo é um, são o mesmo. Então, o homem e a mulher, como Deus deu para ser ajudadora, eles são uma só carne, é o que diz 5:31 do nosso versículo, do nosso texto. Então, eles são uma carne, não tem papel de superioridade, porque senão Jesus Cristo não teria de dizer, ó, Deus é mais do que eu sou mais do que Deus. Não, Deus e o Pai e o Filho são um só. Marido e mulher sejam um só, para que Deus possa abençoar a família, para que essa família possa ser feliz, cada um no seu papel, cada um na sua responsabilidade. Então, a família, para ser bem-sucedida, é o que o Senhor ordenou. E aí entra a mulher. Eu comecei pelo homem, não coloquei a mulher entra também, tem a responsabilidade. Versículo 22, vós, mulher, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Sujeitai vosso marido como ao Senhor. E depois no versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos maridos. Mulher, então, submissa. Veja que a palavra de Deus não obriga, mas dá a responsabilidade do homem amar a mulher, mas nunca fala da mulher ter que amar o homem. Mas ela não deve amar o homem? Deve. Deve amar da mesma maneira. Assim como o homem ama a mulher, ela deve mostrar o mesmo amor sacrificial que Cristo mostrou na cruz, tanto pelo homem como pela mulher. Mas o papel aqui da mulher é se sujeitar. E os movimentos feministas dizem que não. A mulher tem que ser independente, a mulher tem que fazer por si, a mulher não tem que rebaixar-se para o homem. Por quê? Porque isso não vem de Deus. A palavra de Deus mostra que cada um tem seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. E quando nós entendemos isso com amor, nós vamos ter uma família bem-sucedida. Então Deus exige da mulher esse comportamento, sujeitai aos seus maridos. Falando de maridos crentes. Depois, mais adiante, nós vamos ver alguma coisa da mulher em relação ao marido incrédulo. Mas ao marido crente, ela precisa se submeter. E aí entra o papel desse relacionamento parte da mulher. 1 Timóteo 2,12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Veja, Paulo falando a Timóteo. Mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então o homem foi criado primeiro, e depois Deus deu a mulher como uma ajudadora. Ah, mas ela não tem importância? Tem. Tem importância, mas ela não deve dominar. Ela não deve dominar. Então, como um ser humano original, ao homem foi outorgado a posição de líder. A mulher, ela se sujeita à liderança no Senhor. Veja bem, no Senhor. Por quê? Porque ela está sabendo que aquilo ali é para a glória de Deus, essa sujeição na responsabilidade do marido. Então, Eva é que foi enganada, levando Adão ao engano. Mas ela deve mesmo assim se submeter ao marido, porque ele que tem autoridade. Então, o homem tem autoridade para, não que vá decidir sozinho, mas para que na harmonia do lar as decisões sejam conforme aquilo que é determinado pela palavra de Deus e o acordo que vai ser dentro dessa situação que precisa ser decidida. Porque senão será prejudicial. Se a mulher tomar
a decisão no lugar do homem vai ser prejudicial à família. 1 Coríntios 11, 12. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Ah, o homem foi criado primeiro, foi. Mas o homem sem a mulher, ele não vai nascer. A mulher tem a importância. Veja o que a palavra está dizendo. Deus está dizendo, um depende do outro no Senhor. Então a mulher tem muita importância nesse relacionamento, mesmo que ela se sujeite. Ela tem opinião? Sim, ela tem que dar opinião. Até porque os dois se uniram numa carne, vão buscar o quê? O bem dessa carne. E aí precisa o diálogo, precisa a discussão, precisa o ajuste daquilo que precisa ser feito para que Deus possa abençoar, prover. Então, o reconhecimento do homem por parte da necessidade dessa ajudadora é importante, irmão. Mesmo que ela se sujeite conforme a palavra de Deus. Mas ele precisa ser um cabeça conforme Deus instituiu. Não por força, mas conforme o amor que vem de Deus. Submissão. Algumas mulheres não gostam, mas é o que a palavra de Deus está nos mostrando no Senhor. Posição divina conforme está escrito aqui no nosso texto. Para que haja harmonia, para que haja a bênção de Deus. Relacionamento conforme a palavra do Senhor. Porque senão toda a família vai sofrer com as decisões que não forem ordenadas conforme a palavra do Senhor. Então não há superioridade. Há papéis bem definidos e é o Senhor que nos determina. João 14, 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque eu e o Pai somos um. Marido e mulher, sejam um só. Uma só carne, como diz o versículo 31 do nosso texto. Nas decisões e nas atitudes para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 22. Mulheres, se sujeitem no Senhor. Então, é agradável a Deus quando há esse relacionamento onde os papéis são bem definidos, uma obediência. O apóstolo Paulo então nos exorta para que nós, como homens, saibamos respeitar as nossas esposas, saibamos tratá-las com amor para que Deus possa receber a glória. E se nós tivermos essa atitude, com certeza a mulher vai ter prazer em se sujeitar às nossas decisões, porque vai ver que é para o bem da família. O mundo não aceita, irmãos, mas é o que a palavra de Deus nos mostra através do dia a dia, quando nós meditamos e buscamos o Senhor para nos orientar. Assim como o versículo 25 diz, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o marido precisa ser zeloso, precisa sacrificar-se, precisa abnegar-se. Eu sempre escutei do meu pai que ele dizia assim, ó, eu deixei de ter isso para mim para dar para minha família. Muitas e muitas vezes eu escutei. Abnegação sacrificial, colocando o bem maior como cabeça, abrindo mão para o bem da família. Então, é o amor sacrificial para ver a harmonia. Ah, tinha harmonia sempre? Não, não tinha. Muitas dificuldades, muitos problemas. Por quê? Porque parte era crente e parte incrédula. E aí a harmonia fica mais difícil. Mas mesmo assim havia um exemplo que é essa liderança. E isso, irmãos, precisa passar de geração em geração. Por quê? Com essa mídia, com tudo que acontece no nosso dia a dia, precisa descaracterizar os papéis do marido e da mulher nesse relacionamento. Então, Deus exige cada um, exige da mulher essa submissão para que possa ser abençoada. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 1. O homem foi colocado como autoridade por Deus. Foi assim que Deus estabeleceu a família. Não é o homem que criou, não é a Igreja Batista que criou, é Deus que estabeleceu. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus, nós vamos viver em harmonia. Então, para um lar feliz, primeiro, o marido amar a mulher. Segundo, o marido deve ser o cabeça do lar
mulher se sujeitar ao marido, conforme a palavra de Deus. Terceiro, o marido deve dar honra e dignidade à sua esposa. O marido deve tratar a sua esposa de forma digna. Versículo 28 e 29. Assim devem os maridos amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, precisa dar dignidade. Olha o que diz Pedro lá em 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas. Com quem? Com a esposa. Com entendimento, dando a honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Pedro também trata, no mesmo contexto da família, a importância da mulher e a responsabilidade do homem em honrar a sua mulher. Não tratar ela como um capacho, não tratar ela como qualquer coisa. Deve honrar a sua mulher. Como disse, vão ter brigas, vão ter problemas, sim, mas para crentes deve haver harmonia e deve haver um espírito de respeito muito mais do que com o incrédulo. E muitas vezes nós temos um testemunho do incrédulo em relação ao marido com a sua família, com a sua mulher, superior do que um crente com a sua mulher. Sabendo que Deus bota. Então, responsabilidade de habitar de forma digna. Então, Pedro aqui, ele diz que devemos dignificar a mulher. Por quê? Porque ela é mais frágil. Seja fisicamente, seja no entendimento, seja no que for. Nós devemos honrá-la e respeitá-la. Por quê? Porque Deus nos deu para ser uma ajudadora. E é assim que nós devemos tratar. A mulher, seja psicologicamente, seja sexualmente, seja na parte física, ela é mais frágil. Ela é mais dependente do homem. E nós devemos ter isso em mente, honrando essa dependência que ela tem do marido, do homem. Então, o homem não deve esquecer nunca desse detalhe. Ele deve amar. Quando ele ama a sua mulher, ele vai protegê-la como um vaso mais fraco, vai honrá-la como a parte mais fraca. Então, Pedro aqui está falando, primeiro, fisicamente coabitar com ela. Precisa haver harmonia na relação física. Respeitar e suprir as necessidades da mulher. Entendimento, ele fala. Intelectualmente, tratar ela no mesmo nível nosso. A mulher não é menos sábia ou mais sábia do que o homem, ela tem o mesmo nível de entendimento. E se nós, espiritualmente, temos esse entendimento, irmãos, nós devemos muito mais honrar a mulher dessa forma. A parte do entendimento, as diferenças respeitadas, valorizar a inteligência da mulher. Quantas e quantas vezes, por decisões da minha mulher, nós fizemos decisões, Deus nos abençoou. Por quê? Porque foram sensatas. Muitas vezes nós queremos, na nossa prepotência de homem, achar que tem que ser do nosso jeito. E aí damos com o burro na água. Então, respeite, seja inteligente também, respeitando a posição da mulher. Balance nessa decisão para ver o que pode ser feito. Não desprestigie. Não diga, não, tu não vai decidir. Não, não funciona assim. Precisa ser respeitado. Por quê? Porque o homem recebeu ela para fazer parte do seu dia a dia. E não só quando interessa. Não só quando quer usá-la. Não funciona dessa forma. Cuidar das emoções da mulher também, Pedro está falando, como o vaso mais fraco, considerando, não inferior, fraco. Porque depende mais do homem. Porque Deus constituiu assim. Deus colocou o homem como cabeça. O cabeça, ele é mais forte. A esposa é mais fraca no sentido de depender desse relacionamento com o homem. Então não desprestigie, mesmo que ela tenha suas dificuldades, honre ela com a forma como ela é, com as suas dificuldades, e ajude para que ela possa crescer como? Mostrando amor, mostrando empatia, entendendo as ansiedades, as dificuldades, as fraquezas dela, porque eu também tenho essas ansiedades, dificuldades e fraquezas. Talvez muitas vezes eu não demonstre, mas talvez ela seja mais forte do que eu. Então respeite a mulher, dê honra a ela nesse sentido. E espiritualmente, quando ele fala para que as suas orações não sejam impedidas, a mulher
ela precisa ser honrada e respeitada para que Deus possa ouvir o nosso clamor sobre as necessidades que nós temos. Claro, irmãos, a mulher, ela tem a sua liderança na igreja local, ela participa com crianças, ela faz responsabilidade no grupo das senhoras, porque ela é inteligente o suficiente para ter esse tipo de comportamento e liderança entre as senhoras. Agora, ela não vai vir no púlpito para pregar, por quê? Porque não é bíblico isso. É só olhar lá e Tito e em Timóteo vai falar a respeito desse aspecto. Mas ela apoia o pastor, ela apoia todo o trabalho da igreja local com. Então nós precisamos honrar a mulher. Nós não podemos prestigiar. Então uma mulher honrada, encorajada, confortada, paciente, vai ser uma bênção dentro do relacionamento familiar. E Pedro aqui, ele diz isso. Dignifique a mulher, entenda a sua fragilidade e ajude ela a crescer naquilo que possa ser necessário, participando da mesma graça que nós temos, que é a salvação em Cristo. Então Deus quer isso entre marido e mulher, compartilhando a mesma graça, a mesma experiência da salvação, num lar que vai ser um lar abençoado, harmonioso, feliz, por quê? Porque a presença do Senhor, tanto na vida da mulher, na vida do homem, como nós já vamos ver na vida. Então, um lar feliz, além do marido amar a mulher, a esposa, o marido deve ser o cabeça e o marido deve tratar a esposa de forma digna. E por último, o marido e a mulher, os pais, devem educar os filhos na doutrina do Senhor. Capítulo 6 de Efésios, versículo 4. E vós, pais, não provoquei a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Então, em relação às crianças, tem uma importância no relacionamento familiar? Sim, elas têm uma importância e têm a sua presença. Criar nos caminhos do Senhor. Responsabilidade do pai, como cabeça, e da mãe em relação à submissão a esse caminho. Os dois têm a responsabilidade. Não jogue para o filho, a responsabilidade de educar o filho nos caminhos do Senhor para o marido e nem para a mulher. Os dois têm responsabilidade, mas deve partir do homem essa liderança, ter o exemplo e mostrar com a sua vida de santidade, sendo os dois salvos, né? Os filhos precisam ser educados e criados no caminho do Senhor. Por quê? Porque os filhos são a herança dos pais. Salmo 127, 3. E os filhos têm duas responsabilidades. Capítulo 6 de Efésios, versículos de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Obedeça, filho, ao pai, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, os filhos, eles devem, como papel nesse relacionamento de um lar feliz, primeiro, obedecer a seus pais. Como? No Senhor. Então, se eu crio o meu filho com base na palavra de Deus, ele vai entender que ele precisa me respeitar a mim, a esposa. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Respeitar no Senhor. Então, obedecer no Senhor e honrar o outro aspecto. Honrar, obedecer, irmãos, é aquela submissão à autoridade do pai e da mãe enquanto os filhos estão na idade de poder estar conosco, vivendo sob nossa dependência. Depois que o filho sair e ter a sua vida própria, ele vai ter suas decisões e vai ser responsável por suas decisões. O pai tem que continuar respeitando o pai e a mãe, sim, mas as decisões vão ser de responsabilidade dele. Muda o processo. E honrar. O filho precisa honrar o pai somente quando ele está debaixo da responsabilidade do pai no lar? Não. Honrar o pai enquanto ele estiver vivo aqui nesse mundo. Enquanto o pai viver nesse mundo, o filho tem essa responsabilidade de honrar o pai e honrar. É o que diz a palavra do Senhor. Então, se o filho é salvo em Cristo Jesus, ele tem a responsabilidade muito maior ainda de ser um exemplo de obediência ao pai e honra a esse
pai. Por quê? Versículo 3, para que tu te vá bem, para que Deus te abençoe. Filho, se tu é rebelde, não honra teu pai, não é obediente a teu pai, Deus não vai te honrar. Tu precisa ser obediente para que tu te vá bem no quê? Em todas as tuas decisões, em todo aquilo nos estudos, talvez no casamento. Eu, depois que casei, eu continuei dando a mesma honra para o meu pai e para minha mãe, como eu dava quando eu vivia com eles, sempre respeitando. Não é porque eu fui ter a minha vida à parte que eu deixei de honrar eles. E dentro do possível, quando eu via que não afetava nas minhas decisões da família, eu era obediente a eles também, mas quando tinha que decidir alguma coisa para o bem da minha família, eu decidia da minha forma. Mas é importante isso, é a responsabilidade que Deus dá também aos filhos nesse relacionamento familiar. Então, filho, até atingir a idade de maturidade eu poder viver por conta, que é a tua vida, honra teu pai e tua mãe, respeite, seja obediente. É o que diz a palavra do Senhor. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até envelhecer não se desviará dele. Isso é um princípio de Provérbios 22:6. Pai, é um filho obediente, instrui no caminho do Senhor. Ele vai fazer decisões que vão agradar, enquanto estiver na tua responsabilidade, vai ter que fazer decisões que vão agradar esse lar para que ele possa ser. Então a palavra de Deus, irmãos, nos instrui, nos desafia e nos mostra como nós podemos ter um lar, um casamento feliz, mesmo vivendo num mundo conturbado, mesmo vivendo num mundo onde há um isolamento pelas mídias sociais, onde há um afastamento dentro da própria família. À luz da palavra de Deus, nós podemos ter um lar harmonioso. Com problemas? Sim. Com dificuldades? Sim. Mas um lar harmonioso à luz da palavra do Senhor, porque cada um entendendo o seu papel, cada um respeitando a sua condição dentro desse relacionamento. E a responsabilidade do cabeça em instruir todos que estão sob sua responsabilidade nesse casamento. Então, marido, seja o cabeça da sua esposa. Exerça a tua autoridade com amor, com paciência, com exemplo, assim como Cristo fez pela igreja. Considere sua esposa em amor. Não seja um chefão sobre ela. Não seja um ditador sobre ela. Respeite. Esposa, seja submissa ao seu marido. Ame a ele também. Filho, filha, a responsabilidade é de ser obediente e honrar aos teus pais. Então, o desafio aos casados, crentes, e aí eu falo para crente, que nós possamos desejar ter esse lar feliz, esse lar harmonioso, uma família saudável, que não seja destruída por brigas, por intrigas, por ciúmes, por infelicidade. Mesmo diante de todas as circunstâncias adversas, permita que Deus possa orientar, que à luz da palavra de Deus todas as decisões sejam tomadas e todos os planos sejam feitos buscando a glória de Deus. Jovem, salvo em Cristo Jesus. Siga os padrões da palavra de Deus quando tu te preocupar em arrumar um esposo ou uma esposa. Pense naquilo que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que é a responsabilidade que tu vai ter como marido e que tu vai ter como esposa nesse relacionamento. Pense que tu vai ter que abrir mão dos teus gostos, dos teus prazeres, em sacrifício ao teu companheiro, à tua companheira que tu vai escolher. Então o desafio da palavra de Deus é para que tu possa pensar, homem, em amar a esposa sobre todas as coisas, assim como tu amou a igreja. E a esposa ser submissa. Se não, como diz Paulo, melhor que fique só, para que não passe tribulação na carne. Melhor ficar só, se tu não quer se submeter à palavra do Senhor. Eu não fui ensinado assim, irmãos, quando eu fui casar com a irmã Nara. Eu não fui ensinado. Sofremos muito no início. Por quê? Porque não tinha orientação. Não que eu não fosse casar com ela.
se eu tivesse sido orientado. Mas sofremos muitas tribulações por não termos a orientação. Então procure na palavra de Deus, quando tu pensar em casar, como se comportar num casamento para que tu possa ter um lar harmonioso e ser feliz. Se não, é melhor ficar separado e viver para a glória de Deus. Ó, esposa salva com o marido incrédulo. Seja submissa ao teu marido, enquanto ele não te impedir de servir ao Senhor. Seja submissa a ele. Submetendo para que, através do teu testemunho, tu possa ganhá-lo para Cristo. Não negue Cristo pela pressão do marido incrédulo. Respeite-o, seja submissa, mas coloque coisas eternas como prioridade no serviço do Senhor. Marido salvo com esposa incrédula tem a mesma responsabilidade. Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Se entregue por ela. Ah, mas ela não é crente. Faça. Porque com teu testemunho tu precisa ganhar para Cristo ela. Mostre através desse amor, com esforço, de respeitá-la, de honrá-la, mesmo ela sendo incrédula, que Deus também ama ela na pessoa. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não permita que o pecado seja qualquer raiz que afaste desse relacionamento familiar, porque se houver pecado nesse relacionamento familiar, a presença de Deus não vai ser. Então não permita que faça separação entre Deus e a família e a própria família não ter confessado. A salvação é para todos. Graças a Deus que nós temos muitas famílias que todos são salvos. Mas aqueles que não são salvos, permaneça firme. Por quê? Porque através de uma vida santificada é a forma de nós mostrarmos necessidade daqueles que estão dentro da nossa família, para que também possam crer, para que Deus também possa abençoá-lo. Uma família cristã comprometida é a base da igreja feliz também. Vai crescer, a igreja que vai ter almas ganhas, a igreja que vai evangelizar e a igreja que vai glorificar ao Deus todo. Então, que Cristo possa nos abençoar, estar presente dia a dia na nossa família, na nossa vida, para que nós possamos ter uma bênção e não um tropeço. E aquele que talvez nos acompanhe e não tenha Jesus Cristo como Salvador, saiba que Deus não está na tua família. Ah, mas eu casei na igreja, o padre abençoou, o pastor abençoou, mas se tu não tem a Cristo como Salvador, Deus não está presente na tua vida. O primeiro passo é receber Jesus Cristo como Salvador, para que aí, a partir disso, ele possa habitar no teu ser, no teu coração, e possa estar presente contigo, na tua família. Que Deus possa, através da sua palavra, fazer a obra em cada coração e que as nossas decisões sejam decisões baseadas na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela tua palavra. O tempo que nós temos de meditar, paz pela igreja, Deus, tido danos, temos das dificuldades que temos passado, mas que possa, Deus, suprir cada necessidade física, material, possa haver harmonia, para que a tua igreja possa, Deus, ter diante de homens para que creem em Cristo, possam ser. Obrigado, Deus, a presença, a palavra do teu Espírito está no nosso meio, nós possamos honrar e glorificar o nome santa e irrepreensível, cada um com seu papel, seu compromisso, mas colocando dentro da nossa vida, Deus, a tua presença. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, não a nossa, que nossas decisões possam ser decisões, ó Deus, baseadas, estamos apoios, então também dados, a vontade feita, ó Deus,